No programa de hoje, vamos conversar com o Zé Trajano. Zé Trajano é jornalista há 59 anos. É um dos fundadores, inclusive, da ESPN e também, atualmente, mais um integrante da TVT em São Paulo. Seja bem-vindo, Zé Trajano, ao nosso Espaço Cidadão. Obrigado, Robson. Obrigado pelo convite. Um prazer tê-lo conosco. No programa de hoje, vamos conversar a respeito da conjuntura política nacional e vamos tratando de alguns temas que estão na pauta do dia, do mês e, sem dúvida, dessas eleições de 2022. E eu gostaria de fazer, inicialmente, um pedido, né, para que você compartilhasse conosco a visão que você tem da atual conjuntura política do nosso Brasil. Olha, Robson, nós vivemos um momento terrível, né? Nesses 3 anos do desgoverno do Capitão Corona, né? E pegando a pandemia pela proa, em meio a tudo isso. E a gente não podia imaginar que fosse tão ruim, tão desastrado esse governo Bolsonaro. A gente sabia que era um sujeito limitado, que era um sujeito meio abjeto, meio ignorante, né? Caiu do colo dele a eleição por uma série de fatores que já foram analisados durante muito tempo. Mas, durante esse governo, a gente viu coisas inacreditáveis. E viu também, com o passar do tempo, murchar um pouco o prestígio, entre aspas, que ele tinha, que acabou o elegendo, né? O gado agora é cada vez, o rebanho cada vez é menor. Até me espanta ainda ter 20 e poucos por cento de gente que o apoia, depois de tanta coisa horrorosa que a gente vê no meio ambiente, que a gente vê na educação, que a gente vê no esporte e, principalmente, no combate à pandemia. Então, a gente vive um momento muito triste para a democracia brasileira, mas, por outro lado, nós temos a ascensão do ex-presidente Lula nas pesquisas. E temos também a impossibilidade do surgimento de uma terceira via. Se falou tanto em terceira via, só que eles não encontraram a terceira via. Não Acredito que encontraram. até o dia da eleição vão ficar tentando essa terceira via, né? E com A detalhe, terceira né? via, na verdade, é o próprio Lula. Se o Lula fizer a chapa com o Alckmin, já é a terceira via nessa chapa. E cai por terra, como eu acho que já caiu, não grudou a candidatura do Moro, a candidatura do Dória. O Ciro vai ser candidato pela quarta vez e vai quebrar a cara pela quarta vez pela sua prepotência, a sua arrogância, né? Tinha todos os predicados para até ser um aliado, né? Mas não, ele prefere já sair atirando para todos os lados, junto com o seu novo marqueteiro, o Patinha, João Santana. Então, olha, a gente até se entusiasma um pouco. Hoje é um dia que nós estamos gravando o programa. No dia seguinte, a vitória do Partido Socialista, lá em Portugal, do Antônio Costa. Não é uma vitória retumbante no sentido da esquerda. É uma vitória muito boa, porque conseguiu maioria absoluta. Mas a esquerda mesmo fracassou. O bloco de esquerda fracassou, perdeu as cadeiras que tinha, o Partido Comunista, o Partido Verde, mas, de certa maneira, o Partido Socialista, dirigido pelo Antônio Costa, merece os parabéns. Assim como nós tivemos também a eleição muito auspiciosa no Chile, No recentemente. Chile, né? Chile, Então, nós inclusive, temos que que torcer é que esses bons ventos de mundialmente. Portugal e do Chile venham para cá. O Chile, que na verdade é simbolicamente o berço do neoliberalismo no mundo, né? A primeira experiência, né, com o golpe militar dado por Pinochet e companhia, né, começou nesse período, né? E até hoje diversas políticas vêm acontecendo em várias partes do mundo, como também no Brasil, espelhadas nesse modelo que me parece que agora pela primeira vez tem uma mudança mais significativa desse seu projeto inicial, né? E no caso curioso, né, Trajano, de Portugal, né, com essa eleição de um grupo socialista para governar, quando a gente olha para o Brasil, né, tem um monte de capitalistas sonhando em sair do Brasil e ir para Portugal, não é curioso isso? É bom que eles vão. O caminho deles seria melhor para Miami, né? Mas mora em Portugal muito brasileiro, e muito brasileiro de direita, né? É curioso conviver esses bolsominions, esse pessoal que está lá em Portugal. Aliás, Bolsonaro ganhou a eleição em Portugal. Veja você, é bom lembrar isso. E muitos deles estão vivendo sob o guarda-chuva do Partido Socialista já faz tempo, né? Há 6 anos que o Antônio Costa está no governo. Vamos ver.
Muito bem. E qual é a argumentação que você compartilha na hora que você escuta algumas pessoas falarem: ah, mas essa eleição é muito polarizada, tem muita polarização nessa eleição do Brasil, isso não é bom para a democracia? Algumas pessoas acabam desenvolvendo esse tipo de raciocínio. O que é que a gente poderia compartilhar com essas pessoas, né, em relação ao que é política realmente na prática e alinhada à própria história do Brasil? Esse pessoal que fala isso também fala assim: política é tudo igual. Eu não acredito em político, não é? Qual o problema da polarização? Que surjam outros candidatos. Eles não conseguem se preparar para enfrentar a polarização, não é? São pessoas insignificantes. Inclusive, até me espanta muito algumas pessoas querendo se lançar candidata a presidente. Alexandre Vieira, Rodrigo Pacheco. Falta vergonha na cara, eles não têm nem 1% dos votos. Só no meio político ali sabem quem eles são, não é? Mas E a é um grande. polarização não tem jeito, polarizou. Por que polarizou? Porque nós temos um presidente que é um ser abjeto, que é um nojo, que é uma figura indecente, e tinha que ter alguém forte para superá-lo. Porque não podemos mais aguentar isso que nós estamos aguentando, em todos os setores. Né? Já falei aqui em educação, saúde, meio ambiente, tudo que. Né? Nós estamos vivendo um terrível desemprego, nós temos uma inflação muito alta, nós temos um aumento terrível dos combustíveis. Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais. Então tinha que surgir uma pessoa com tamanho que ganhasse com folga, talvez até no primeiro turno. E essa pessoa só pode ser Luiz Inácio Lula da Silva. E um outro fator importante também que justifica essa situação de polarização é que, na prática, né, se a gente espremer bem, nós só temos dois projetos que são, com muita clareza, completamente diferentes um do outro. Você tem o projeto de Lula e aliados da esquerda, centro-esquerda, né? E até simpatizantes de alguns setores da direita, e você tem, do outro lado, a extrema-direita representada por Bolsonaro, que tem ideias, que tem posicionamentos que também são muito claros. Os demais candidatos ou são uma verdadeira, digamos assim, quase que uma cópia daquilo que defende ou um ou outro. Se você pegar, por exemplo, o João Dória, Sérgio Moro, e alguns que aqui e acolá ficam tentando, Rodrigo Pacheco, Dória, né? Na verdade, eles são, digamos assim, seria um Bolsonaro mais polido, né? Porque do ponto de vista do que defende para a economia e para diversas áreas, é a mesma coisa que Bolsonaro, né? O que é um projeto diferente que é do outro lado é exatamente o caso do ex-presidente Lula, né? Que mais se aproxima dele seria o caso, no caso, o também candidato a presidente, Ciro Gomes. Olha, nós temos que ver o seguinte: a tarefa não vai ser fácil para depois que assumir. Porque não tem projeto no governo Bolsonaro. Tem um projeto de desconstrução. Ele mesmo deixou claro isso. Desconstrução. E o que nós temos que fazer é a construção de um novo país, que está sendo desconstruído por esse sujeito, em todos os setores. É muito difícil construir um novo país depois do tsunami, né? Que é o desgoverno Bolsonaro. Não vai ser fácil arranjar emprego para milhões de brasileiros que estão aí em busca de um trabalho, não vai ser fácil resolver o problema do desmatamento, não vai ser fácil resolver o problema da educação marginalizada, corroída. A saúde, o Brasil vai melhorar a saúde? Claro, a saúde talvez seja mais fácil. É só afastar gente como esse Queiroga, etc., etc., porque o Brasil já tem uma tradição enorme de vacinação e de bons trabalhos nessa área. Nós temos a Fiocruz, nós temos aqui em São Paulo, O como é que é? Butantan. Butantan, São a referências Anvisa também mundiais, tem inclusive. referência. Nós temos a Anvisa com bons técnicos. É só afastar esses negacionistas da saúde e botar gente competente que a saúde vai andar. Nós temos uma tradição imensa de vacinação. E durante a pandemia, nós vimos depoimento de grandes cientistas, grandes médicos que podem ocupar bons cargos no próximo governo, que seja o governo do presidente Lula, para dar um jeito na saúde. No outro lado, é mais complicado, porque você vai ter que enfrentar esses ruralistas, né? Os garimpeiros,
reconstruir o IBAMA, para salvar os nossos indígenas, nossas florestas, nosso meio ambiente. Essa turma que, inclusive, tem bancada expressiva no Congresso Nacional, né, de uma maneira que nos espanta. E eu lhe Fora, pergunto... Robson, fora a bancada da bala. A bancada da bala também, né? Bancada da bala, porque o número de licenças para você importar arma cresceu assustadoramente, e como escreveu o Jânio de Freitas recentemente, é muito perigoso isso durante a eleição, porque esse pessoal anda armado. Nós temos E medo que se muitos repita deles em são uma capazes de escala tudo. maior o que aconteceu nos Estados Unidos. Sem dúvida. Zé Trajano, e com a experiência que você tem de acompanhar política, né, política nacional sobretudo, o que é que se pode compartilhar para quem nos acompanha nesse momento em relação a essa possibilidade de formação de chapa do ex-presidente Lula com, tendo ele candidato a presidente com Alckmin vice, né? Porque aqui e acolá, alguns setores do próprio partido não são simpáticos à ideia, acham que é um perigo de acontecer algo parecido com o que aconteceu entre Dilma e Temer. Outros acham que pode ser melhor voltar à tese de um empresário no lugar do Alckmin, e outros acreditam que o próprio Alckmin não somaria nada, né? Que não haveria tanta significância para a candidatura do ex-presidente Lula, tal como ela está se colocando hoje, de acordo com as pesquisas. Qual é a sua visão a respeito, Trajano, em relação a essa questão? Tem dias que eu sou a favor, tem dias que eu sou contra, sabe? Eu Então fico vamos lá. meio... Quando você é a favor por quê? E quando você é E contra tem por dias que eu quê? fico em cima do muro, como agora que eu estou falando com você. Não, eu acho que eu entendo o O que o que é que você entende presidente como Lula... positivo e como negativo numa situação ou na outra? Eu entendo o que o Lula quer fazer. O Lula quer... ele não quer espantar o eleitorado, o mercado, a Faria Lima, quer dar uma guinada para o centro, dizendo que quer governar não só para a esquerda, como para o centro e para setores da direita, e que não sejam bolsonaristas, calhordas, safados, etc. O Alckmin é um sujeito que governou São Paulo por milhões de anos, porque tudo acontecia, porque caía no colo dele. Ele entrou no lugar do Covas, Covas morreu, depois foi ele. Ele ficou, sei lá, milhões de anos à frente do governo de São Paulo. Não tem nada a ver o Alckmin com o Lula, em termos de pensamento político, de sei lá o que e tal. Mas me parece um ser decente. Ele faz parte do PSDB que acabou. Esse PSDB do Dória é outro PSDB. O Alckmin fazia parte, ele já saiu, inclusive, do partido do PSDB, que vinha lá de trás com o Franco Montoro, com o próprio Covas, Mário Covas, né? Fernando Henrique, né? Fernando Henrique, que tinha um ar de decência, de comprometimento maior com as causas do povo Inclusive brasileiro. inclusive uma característica, abrindo parênteses aqui, de Mário Covas, quando, aliás, de Geraldo Alckmin, quando Mário Covas faleceu de câncer, né? Ele, inclusive, avô do Covas, agora que do Bruno Covas, que faleceu também como prefeito de Natal ainda, né? Mas a questão é a seguinte: quando ele assumiu o governo de São Paulo, durante todo o restante do mandato ele manteve o mesmo governo, não mexeu em absolutamente nada. Depois de reeleito, deu o seu toque como político, dando uma certa linha de condução, permaneceu no PSDB, né? Então, acho que foi um ponto muito positivo dele, que marcou um pouco da sua personalidade, né? Não, eu quero dizer o seguinte: eu entendo a preocupação do Lula como candidato, com duas preocupações. Primeiro, como candidato para tirar um pouco da restrição, do espanto, de uma resistência contra a candidatura dele, por parte de gente que pode levá-lo a ganhar, inclusive, do primeiro turno, se ele conseguir reverter. A outra coisa é governar. Porque ganhar só não basta, você tem que ganhar e governar. E talvez ele conta com o Alckmin para ajudá-lo no Congresso, nos setores lá mais reacionários do Congresso, setores onde ele não tem uma penetração tão grande, que o Alckmin poderia ser o articulador em função de algumas propostas do novo governo Lula, ajudá-lo a governar. Então, acho que ele vê o Alckmin com dois movimentos. Um para ajudar, aí que eu não acho que ele contribua muito. O Do Lula ponto de é um vista animal eleitoral, político, né? animal político extraordinário, sabe bem o que está fazendo, para tirar aquela coisa da Faria Lima, né, do mercado, do centro-direita,
né? E outra coisa é, depois de ganhar, ajudar a governar, fazendo um trabalho muito grande no Congresso, no contato com os setores, que você precisa ter um bom convívio, uma boa sintonia para poder governar. Não é? Então, acho que isso. E não adianta Seria ele um também nome fazer uma chapa. um pouco menos para a eleição e mais pensando no eventual governo, né? Eu acho que ele pensa nas duas coisas. Nas duas coisas. Agora, porque não adianta. Agora, quer ver uma coisa? Quem era o vice do Lula? O Zé de Alencar. O Zé Alencar era um político, era um empresário muito rico, mas um político de direita. Só que não tinha a trajetória do Alckmin. Ele nunca foi. Ele foi um político mais reservado, ali em Minas e tal. O Alckmin já foi candidato a presidente 2 vezes, já foi governador de São Paulo não sei quantas vezes, tem um histórico maior como político. Mas, em termos de pensamento político, o Zé Alencar era um empresário de centro-direita. Não é que a chapa que o Lula venceu a primeira e segunda eleição era Lula e alguém do PCdoB, alguém do PSOL, ou do próprio PT. Não, ele pegou um empresário de sempre. Né? É que a nossa referência vai ser sempre, a vida inteira, esse fanfarrão do Temer. Esse que é o problema. Então, olha o Temer, olha aquele fanfarrão, olha aquele cretino, vamos dizer a palavra mais adequada, né? Que ajudou o golpe contra a presidenta Dilma, né? Contribuiu. Então, fica sempre como um lembrete. E se o Lula tem alguma coisa, vou entregar para o Alckmin, comparando sempre o Alckmin ao Temer. E são duas figuras distintas, né, Trajano? E agora eu lhe pergunto também, em relação ao diálogo com os demais partidos, né? Como é que você tem avaliado esse quadro político, né? Quem mais pode se somar a esse grupo, pelo que você tem observado, né? Você tem aí a presença, o próprio PT com a candidatura de Lula a presidente, e aí você tem aí no entorno o PSB, né? Que talvez se filie o Alckmin ao PSB, você tem também outros partidos como uma paquera, na verdade, com o PSD, do Gilberto Kassab, né, que já compôs com Dilma também, né, e alguns outros partidos. Né? Quais seriam os demais que você enxerga nesse possível arco de aliança, além do PCdoB também e tantos outros? Olha, a coisa mais complicada hoje é essa história de federação, que eu não consigo entender. É você se arrumar junto com outro partido. Os interesses regionais praticamente impossibilitam qualquer ligação de um partido com o outro. Caso do PSB com o PT. O PSB não abre mão da candidatura em Recife, que é em Pernambuco, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Espírito Santo. O PT não abre mão do Haddad como candidato a governador, né? Em São Paulo. Em Minas Gerais, o candidato que eles poderiam apoiar é do PSD, o Calil. E no Rio de Janeiro, a coisa está resolvida. É o único resolvido lugar. com o Molon pelo Está PSB, resolvido com né? apoio ao Freixo. Apesar que o PT do Rio de Janeiro tentou impor a candidatura do presidente da Câmara de Deputados, o André Siciliano, que seria um desastre. Parece que já houve uma composição. Mas como vai acertar isso? Quem é que vai ser o candidato a governador em São Paulo? O Haddad ou o Márcio França? E como é que fica a situação de Guilherme Boulos do PSOL, né, que tem uma liderança expressiva nacional e, sobretudo, em São Paulo, né, porque ele foi para o segundo turno na Prefeitura de São Paulo com Bruno Covas, né, chegou muito perto e, na linguagem de algumas pessoas, deu um susto muito grande, porque vários não esperavam que ele chegasse até lá. Né? O próprio Márcio França. Eu gosto muito do Boulos. Eu acho que é um sujeito jovem, um político que está andando pelo caminho que vai longe esse caminho, vai percorrer com sucesso. Ele não abre mão da candidatura dele, eu entendo, porque muita gente fala, por que Boulos e Haddad não é uma candidatura só? O Boulos apoiaria o Haddad agora e o PT apoiaria o Boulos para prefeito na próxima. Mas não há essa possibilidade. Vão se juntar, evidentemente, no segundo turno, com o Haddad indo para o segundo turno, possivelmente. É triste, mas você sabe que a esquerda é sempre dividida, né? Você vê o exemplo de Portugal. Como é que o Partido Mas na hora Socialista do ganhou? pega para capar se junta, né, Trajano? No segundo turno. Se juntando no segundo turno, tá bom, tá de bom tamanho. Eu gosto muito dos dois.
Eu gosto muito do Haddad, respeito o professor, gosto muito do Boulos, tem um trabalho junto à periferia, né? Eu sempre preocupado com o movimento dos sem-teto faz tempo, e ligado. O Boulos é um centro exemplar. Também eu falo professor Haddad, mas o Boulos também é professor, né? Sem dúvida. Trajano, como é que você recebe, né, que impacto isso causa? Mais uma notícia em relação à anulação de processos do ex-presidente Lula, no caso, o último deles sendo, no final de janeiro, o do triplex em Brasília, o triplex do Guarujá, né, que foi esse, digamos assim, o dos que mais gerou todo esse problema que impediu Lula de ser candidato. Porque até naquela ocasião, se ele pudesse ter sido candidato, mesmo na condição da prisão que ele estava, ele teria sido eleito, de acordo com as pesquisas, né? E se tivesse podido ficar solto, por exemplo, talvez tivesse consolidado a própria eleição de Haddad. Aliás, só fazendo um parênteses, eu tive o privilégio de entrevistar o presidente Lula lá na Polícia Federal, em Curitiba, para a TVT. Né? O Moro foi do papel sujo, que caiu a máscara do Moro. Né? Ele caiu a máscara do marreco do Maringá. Né? Então, está caindo um castelo de cartas, caindo uma a uma. Essa caiu por prescrição, era um absurdo mesmo que isso fosse à frente. Quando foi para Brasília, a gente já esperava que se terminasse desse jeito. Está se fazendo justiça e desmascarando todo esse trabalho sujo feito pelo Moro. Né? Você pega grandes juristas, grandes advogados que analisam perfeitamente o trabalho do Dallagnol, né? daquela cambada lá de Curitiba, do que eles passaram por cima de todos os trâmites jurídicos, né? Aquela, por exemplo, de divulgar a conversa da presidenta Dilma com Lula, correndo com os processos rapidamente para que o Lula fosse condenado e não fosse candidato. Bom, caiu. Agora, eu acho que não falta cair praticamente nada, porque todas as acusações caíram por terra. O presidente Lula está firme como candidato e o Moro está que nem prego na areia como candidato. Situação realmente difícil, né? Porque já no meio da Lava Jato foi ficando evidente um posicionamento político do juiz naquela ocasião. Depois, mais evidente ainda, né? Quando saiu das férias para tentar manter preso o presidente, na época, ex-presidente Lula. Depois você teve o fato, que vale ser lembrado também, que foi ele ter ido compor o governo Bolsonaro, né? Mais um passo político do então juiz. E depois, né, você vai acompanhando a sucessão de fatos, né? Se coloca como candidato a presidente, aí a máscara cai de vez e ainda a questão da moralidade e da ética. Como é que ele vai prestar serviço ganhando milhões de reais, o valor quase de 2 triplex, de uma consultoria de uma empresa que ele estava condenando na Lava Jato, que era o Odebrecht? Então, é inacreditável, é inacreditável. Aliás, é bom esclarecer o seguinte: a gente fala muito de triplex, o Lula roubou. Onde é que está esse dinheiro todo do Lula, que mora lá em São Bernardo? E você viu as imagens desse triplex? Você já viu as imagens desse triplex? Mostraram várias vezes, filmaram lá dentro. Não é nada demais, você entendeu? Triplex que tinha trem de mandar vir em cima ali, mas é uma super classe média, média, você entendeu? Quer dizer, e quando você vê as e pessoas ainda com assim, a mancha... condenação escrita pelo próprio Moro foi uma condenação por fato indeterminado, ou seja, olha não aqui, houve prova, você né? vê as pessoas com iate, carros de última geração, carros de luxo, jatinhos, não sei o quê, né? Isso está aí. Isso aí, já viu o Lula com o seu jatinho? Né? Nós temos que nos preparar para a eleição. Se houve muito fake news na eleição passada, esse pessoal é perigoso. O que Nessa fizeram com vai o existir filho, mais ainda, viu? o que fizeram com o filho, com o Lulinha, né? Lembra? Até hoje Tudo era dizem que ele Lulinha. tem uma Ferrari Era dono, banhada a ouro que fica passeando na praia de Ipanema. não, que era dono da Friboi. Dono da Friboi, carro banhado a ouro, Itaú iate não também. sei onde. Não é? Então a gente tem que se preparar, não é só para piroca gay, essa coisa, não. O que vão fazer com o presidente Lula, com os candidatos espalhados pelo Brasil, do PT, da esquerda e tal. O pessoal é perigoso, eles têm prática em fake news, são formados na escola da macaratice.
E para finalizar, Trajano, eu gostaria de uma palavra sua sobre a importância, né, quando a gente pensa do ponto de vista da necessidade de governar, né, quem quer que seja eleito para governador, para prefeito, para presidente, no executivo, ele sempre precisa de uma base de apoio, né, seja na Câmara, no Congresso Nacional. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, para a gente concluir a nossa entrevista, né, diante do que aí está, pelo perfil do presidente Lula, pelas composições que devem ser feitas, né, claro que se ele ganha no primeiro turno, tem um pouco mais de folga e respaldo político para conseguir implementar as mudanças necessárias. Se entra no segundo turno, faz um pouco mais de composição, fica um pouco mais engessado, mas também me parece que é muito importante que se pense nas eleições para deputado federal e para senador. Composições são importantes, mas é importante que o povo abra o olho. É a hora de varrer do Congresso, sabe? Determinado tipo de gente que só pratica o mal, gente que não tem nada de gente do bem, sabe? Pessoas asquerosas, mentirosas, fabricantes de fake news, pessoas que são contra a vacina, pessoas que são contra o uso de máscara, pessoas que idolatram, chamam de mito esse sujeitinho que está na presidência. Não é possível que a gente vote tão mal, sabe? Eu tenho falado muito com amigos meus, companheiros meus, eu quase não tenho que sair de casa, mas através de WhatsApp, telefonema, aquela coisa toda, que é hora da gente votar naqueles deputados, aqueles candidatos, talvez os deputados da maioria à reeleição ou não, que tenham chance de ganhar. Eu acho que essa eleição não é a eleição na hora de votar, por mais legal que seja, o Zequinha da esquina, a professorinha ali daquele centro educacional, que está sendo candidato pela primeira vez e poderá ter chance. Não, é hora de votar em quem tem chance de ganhar e que seja gente boa, que tem, né, uma boa formação política, um bom pensamento político, porque se a gente pulverizar muito o voto, a gente perde a chance de ter ter um Congresso melhor do que esse. É claro que o Centrão domina grande parte do Brasil, que a gente sabe que alguns partidos aí vão eleger aqueles de sempre, mas é hora de a gente dar um basta. É hora da gente dar um basta em muita gente, dar o cartão vermelho para muito político safado, sem vergonha, que está lá no Congresso, às custas do nosso dinheiro, praticando mal. Perfeito. As oligarquias, elites políticas, aqueles grupos políticos familiares, já deveria estar aposentado há muito tempo. Muito obrigado, Zé Trajano, né, jornalista há 59 anos e também tem um programa muito bacana na TVT. Muito obrigado pela sua participação no nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Obrigado. Olha, o programa que eu faço na TVT, de segunda a sexta, ao vivo, de 6h30 às 7h, Papo com Zé Trajano. Recomendo. Grande abraço, Robson. Obrigado. Papo com Zé Trajano. Grande abraço, amigo. Estamos conversando com o jornalista Zé Trajano, ele que tem quase 60 anos de atividade e também atua no Plano Nacional pela TVT. E para você que nos acompanha pela TVT, a entrevista fica por aqui, mas ela continua no nosso canal no YouTube, Robson Carvalho. Pode localizar também pelo Robson Cidadão e a gente espera você lá para assistir a entrevista completa. Os estudiosos dizem que já passamos por diversas eras. Em alguns momentos, o homem era teocentrista, Deus era o centro do universo. Em outro momento, se considerava o antropocentrismo, o homem como o centro do universo. Talvez agora estejamos na era do achocentrismo. Vale aquilo que eu acho que é verdade, mesmo que seja mentira. Por isso, talvez alguns estudiosos digam ainda que estejamos na era da informação. Ou será desinformação? Olá, eu sou Robson e estou aqui para convidar você a fazer parte desta comunidade de pessoas que querem ser bem informadas, com conteúdo ético, de qualidade, democrático, que vai incentivar o bom debate que a sociedade precisa fazer. E se você quer conteúdo de qualidade, lembre-se de inscrever-se no nosso canal para ficar bem informado. Todo dia com notícia, comentário e opinião para que você esteja melhor instruído a discutir os temas que estão presentes no dia a dia da sociedade.